Olá, pessoal que me acompanha aqui pelo CEISC, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor de Processo Civil, tenho a honra de integrar essa seleção docente e farei aqui com vocês a correção da prova do TJ São Paulo, né? Da magistratura. Bom, vou pedir aqui já o pessoal para compartilhar o material de apoio, no fim de otimizar a nossa correção, tá bem? Vamos lá já para a primeira questão. Assinale a alternativa correta sobre prova pericial. Bom, eu sempre oriento os meus alunos a identificar o que é que o examinador está pedindo e destacar esta informação no enunciado. Então, aqui a gente quer a questão correta, tá bom? Sobre prova pericial. Letra A. A segunda perícia substitui a primeira, sendo vedado ao juiz valorar o primeiro laudo para embasar o julgamento do mérito. Falso. Não há não há esse desprestígio da primeira perícia. Ao contrário, né? O magistrado tem que avaliar o conjunto probatório a fim de formar a sua convicção e entregar uma decisão. A letra A contraria expressamente o artigo 480, parágrafo 3º. Letra B. Os assistentes técnicos, como auxiliares da Justiça, estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Falso. Aqui é importante destacar o seguinte: olha, eu tenho três noções que são importantes para responder bem essa questão. A primeira, partes na demanda. Eu vou colocar aqui autor e réu. Partes na demanda. Quem postula em face de quem se postula. Eu tenho uma segunda noção. Um terceiro pode, por exemplo, ingressar no processo para ser um assistente. Vou botar aqui assistente. E o assistente é parte no processo. Ele vai poder produzir prova, ele poderá recorrer, inquirir testemunha, ele participa em contraditório. Ele não é autor, porque ele não postula, ele não é réu, não se pede nada em face dele, todavia, o assistente é parte no processo, participa em contraditório. Perceba o seguinte: em ambos os casos, nós estamos utilizando o vocábulo parte. Por quê? Porque isso traduz a ideia de parcialidade. Ó. Parcialidade. Agora, do outro lado, eu tenho o juiz, ó, que figura não como parte, mas como sujeito. Sujeito no processo. Qual é o detalhe? O sujeito, todo aquele que atua com imparcialidade. Tudo bem? Dito isso, note o seguinte: as arguições de impedimento ou suspeição, que têm por referência os artigos 144 e 145 do CPC, embora originariamente se reportem à magistratura, tecnicamente podem ser endereçadas a todos os sujeitos no processo. Leia-se, todos aqueles que têm o dever constitucional de atuar com imparcialidade. Então, eu posso, por exemplo, arguir o impedimento ou suspeição do analista, do técnico, diretor de secretaria, né, ao oficial de justiça, ao escrivão, não só ao magistrado. No caso em questão, como a gente tem um assistente e ele atua para auxiliar, não é? Uma das partes é um assistente técnico, a sua atuação não deve ser imparcial. Ele não atua de forma desinteressada. Ele é, neste caso, um sujeito que atua com parcialidade, porque ele atua para auxiliar uma das partes ali na demanda. Logo, não há que se falar em arguimento de impedimento ou de suspeição desses assistentes técnicos. Tudo bem? Dito isso, vamos voltar lá para o nosso material de apoio para resolver essa questão. Letra C. O juiz indeferirá a perícia quando o seu custo for irrazoável. Está errado, há algumas hipóteses que dispensam a perícia. Por exemplo, quando ela se tornar impossível. Era para fazer perícia no imóvel, para se detectar se houve ou não, se comprovar se houve ou não incêndio criminoso, mas o imóvel ruiu, tornando impossível a realização da perícia. Então, o 464, parágrafo 1º, traz três hipóteses ali de dispensa da perícia, estou dando um exemplo aqui, mas nenhuma delas dialoga com
a letra C, né? O juiz não vai deferir só porque o custo é irrazoável. A gente está procurando a correta, então só nos resta a letra D. Comparecendo até o julgamento conforme o estado do processo, o réu, revel, poderá requerer a produção de prova pericial para demonstrar que os prejuízos alegados pelo autor não ocorreram. Notem o seguinte, né? Aqui, ó, o réu, revel, pode comparecer ao processo a qualquer tempo. Vai atuar, né? Considerando a realidade em que o processo se encontra. Mas ele pode ingressar a qualquer tempo, vai atuar, considerando a realidade que o processo apresentar. A gente tem disposição expressa no Código sobre isso e entendimento já consolidado e simulado nas cortes superiores. Tudo bem? Então, letra D é a letra correta que a gente está procurando. Vamos para a próxima questão. 12. Sobre inventário e partilha, é correto afirmar: letra A. É necessária autorização judicial para que o inventariante represente o espólio no polo ativo de ações judiciais. Falso. Não é necessária essa autorização, isso decorre expressamente do artigo 618, inciso 1º. Letra B. É correto afirmar sobre inventário e partilha, ocupa o primeiro lugar da ordem de nomeação de inventariante o herdeiro que se encontre na posse de bens do espólio. Falso. Há uma lista, mas quem figura em primeiro nessa lista é o cônjuge e não o herdeiro. Tá bom? Letra C. As questões de alta complexidade relacionadas a fatos documentalmente provados serão decididas pelo juízo do inventário, sem remessa às vias ordinárias. A letra C está correta, lembrando que o inventário é um procedimento eminentemente documental, não é? Letra D. É incompetente a autoridade judiciária brasileira para o processamento do inventário, no caso, né, caso o autor da herança seja estrangeiro com o último domicílio fora do território nacional. Falso, aqui a gente está contrariando expressamente artigo 23, inciso 2º. Há casos de competência nacional exclusiva e há casos de competência internacional concorrente. A autoridade judiciária brasileira é quem exerce com exclusividade aqui, né, atua com competência para julgar as causas de inventário, por exemplo, de bens situados no Brasil. Beleza? Aqui é a aplicação direta da letra da lei. Eu vou apenas considerar aqui a resposta correta, a letra C, para fazer uma consideração sobre a cognição. Tá bem? Vejam só, cognição é uma técnica empregada pelo magistrado para que, diante dos fatos e das alegações, ele forme o seu convencimento e entregue uma decisão. A cognição, por vezes, é ampla, e, neste caso, o magistrado vai conhecer de toda e qualquer alegação e vai viabilizar a produção de todo e qualquer meio de prova. Por vezes, entretanto, a cognição ela é restrita. Então, significa que a técnica empregada aqui não vai viabilizar a dedução de toda e qualquer alegação, nem permitir a produção de todo e qualquer meio de prova. Exemplos de procedimentos especiais, inclusive, que gozam desta limitação. Mandado de segurança é um procedimento eminentemente o quê? Documental. Você trabalha com prova pré-constituída. Olha outro exemplo, inventário. O inventário é um procedimento eminentemente documental, ainda que seja uma questão de alta complexidade. Se ela é traduzida em prova documental, não há razão para remetê-lo à via ordinária. Beleza? Então, dito isso, a gente avança para mais uma questão, vou colocar aí no quadro, questão de número 13. No que se refere à expropriação executiva, a alternativa correta. Então, vamos buscar a alternativa correta aqui. Letra A. Os credores concorrentes que tenham penhorado o mesmo bem têm direito de requerer a adjudicação. Tá bom. É a letra A já a que a gente está procurando, artigo 876, parágrafo 5º. Qual é o erro das demais? A letra B. A forma prioritária, ó, é o leilão. Não é. Todos nós sabemos que aqui a forma prioritária é a iniciativa particular, porque torna, inclusive, o procedimento mais objetivo, mais simples e mais barato, né? Letra C. Em caso de alienação por iniciativa particular, que é a regra, compete ao corretor público
credenciado perante o órgão judiciário a fixação do preço mínimo. O erro está aqui, pessoal. Ó. Quem estabelece esse preço mínimo é o juiz, não é o corretor. Letra D. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta a oportunidade de adjudicação, ok, por valor não inferior a 50%. Aqui está o erro. É pelo valor da avaliação. Note que aqui, ó, aplicação literal da legislação. Então, o que eu já digo nas minhas aulas, né, quem já é meu aluno sabe disso, vou repetir aqui. É importante que você tenha uma boa base doutrinária, e as aulas são fundamentais para isso, os livros também, mas na sequência, você precisa estar familiarizado com o texto. Então, é importante você conhecer o Código de Processo Civil, o texto. Por quê? Porque boa parte das vezes o examinador coloca nas questões a reprodução literal do CPC. Você precisa estar familiarizado com isso. E, na sequência, é importante que você resolva as questões e que você acompanhe a correção, né, para identificar uma eventual fragilidade num tema específico e para elucidar uma dúvida, né, que pode ser circunstancial também. Dito isso, vamos lá para a questão de número 14. Quanto ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, então eu já tenho aqui cumprimento de sentença, né, por um procedimento especial, busque a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O cumprimento da pena de prisão em regime fechado exime o executado do pagamento das prestações vencidas. Falso. Notem aqui que a prisão civil pelo não pagamento justificado de pensão alimentícia não é o substitutivo às parcelas vencidas. É um instrumento coercitivo para forçar o cumprimento. Não é uma alternativa, né? Ou paga ou passa um tempo lá em regime fechado. Letra B. Paga a prestação alimentícia, o juiz deverá suspender o cumprimento da ordem de prisão. Bom, a gente está procurando a verdadeira e a letra B, né? Isso, inclusive, decorre expressamente do 528, parágrafo 6º. Faltaria, inclusive, fundamento jurídico para sustentar a prisão diante do pagamento da pensão. Letra C. Não é possível decretar a prisão do advogado devedor da obrigação de prestar alimentos. Aí duas observações, né? Primeiro, que não há essa prerrogativa, essa prerrogativa não é conferida a nenhuma profissão. E nesses casos, sequer o advogado fica na sala do Estado-Maior. A gente já tem entendimento consolidado no STJ. Vamos ver a letra D, né? Já sabendo que ela está errada, vamos identificar o erro. Não é cabível o protesto da sentença condenatória ao pagamento de verba alimentar. Ao contrário, né? 528, parágrafo 1º. Vamos para a questão número 15, meus amigos, minhas amigas. Após retirar-se da sociedade Y, a ex-sócia X não conseguiu entrar em acordo com a empresa quanto ao pagamento de haveres. Para conhecer melhor os fatos que embasam seu direito e buscar a autocomposição, X, essa ex-sócia, propõe produção antecipada de prova, sem o requisito da urgência. Você vai destacar isso para mim, sem o requisito da urgência. Postulando a exibição de documentos da sociedade Y. Ao receber a distribuição do processo, o magistrado constata a existência de cláusula arbitral no contrato social. Então, ele consegue constatar, não, o réu ainda não chegou nos autos. Ele está constatando que existe uma cláusula arbitral olhando para o contrato da empresa e esse contrato está acostado à petição inicial. Tá bom? Abarcando, inclusive, eventuais conflitos decorrentes da retirada de sócios e da apuração de haveres. Diante disso, deve o magistrado, com base na lei processual e na jurisprudência do STJ, vamos lá, deixa eu colocar algumas informações antes da gente resolver essa questão. A primeira, a arbitragem, para boa parte da doutrina brasileira, é uma modalidade de jurisdição privada. Para outros colegas, eu teria na arbitragem um meio adequado de solução de conflito. Em qualquer dos dois casos, a arbitragem é assegurada pelo próprio sistema jurídico brasileiro. Olhando para o CPC, artigo 3º, parágrafo 1º, quando se fala do acesso ao sistema de justiça, o próprio legislador ressalva a arbitragem. 2, a gente tem lei de arbitragem. 3,
quando as partes optam pela arbitragem, elas não estão violando a Constituição nem o acesso à justiça. Elas estão elegendo um meio que, para elas, se revelou como o meio mais adequado para a solução do litígio, com expressa previsão e proteção legal. Bom, considere aí que a ex-sócia X resolveu ignorar essa cláusula arbitral e propôs uma demanda, vai para o judiciário. O juiz já sabe que tem a cláusula arbitral porque ele deu o contrato e está acostado à petição. Bom, o que faz o magistrado aqui? Ele deve citar o réu. O réu poderá arguir em preliminar de contestação a cláusula arbitral. Se o réu fizer isto, o juiz terá que se manifestar. Concordando com o réu, o juiz terá que entregar uma sentença, encerrando aquela atividade jurisdicional, e da sentença caberá a apelação. Todavia, se o magistrado não concordar com a alegação do réu, como ele aí não vai encerrar e vai dizer, não, deixa um processo a mais aqui para eu julgar, a decisão é interlocutória e aqui caberá agravo instrumento com hipótese prevista no artigo 1015. Nem precisa da taxatividade mitigada. Tudo bem? Tem um caso onde, mesmo com compromisso ou cláusula arbitral, você possa procurar imediatamente o judiciário? Tem. Eu posso procurar o judiciário se precisar de uma demanda ou de uma resposta, de uma medida urgente. E é por esta razão que o examinador diz assim: não há urgência no caso. Então, de fato, não se justifica a permanência daquele processo ali perante um juiz de direito. Todavia, quem vai acabar tendo a possibilidade de arguir o compromisso arbitral para que o juiz extinga o processo é o réu em preliminar de contestação. O juiz não vai conhecer de ofício. Beleza? Dito isso, vamos lá. Letra A. Extinguir a produção antecipada de provas por força da convenção de arbitragem. Não, ele não pode fazer isso. B. Determinar a citação do réu. É exatamente o que ele precisa fazer. C. Remeter os autos para a Câmara de Arbitragem eleita na convenção. Por que o juiz não faz isso? Tem que aguardar a manifestação do réu? Porque, ao final, ainda que eles tenham convencionado pela arbitragem, os dois podem desistir da arbitragem. Então, a ex-sócia X propõe a demanda, vai para o judiciário, e aí você imagina que o réu é a empresa citada, na hora de apresentar a contestação, não argue a convenção de arbitragem. O que faz o magistrado? Vamos embora por aqui, tá bom? Pelo rito comum. Vocês convencionaram a arbitragem, mas obviamente desistiram da arbitragem. O autor, porque propôs a inicial, e o réu, porque não arguiu isso em preliminar de contestação. Erro da letra D. Determinar a conversão do rito para o procedimento comum. Também não é o caso de conversão. Tá bom? O que a gente procura, portanto, é a letra B. Mais um caso prático, vamos lá. Diante de sentença de improcedência de demanda condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais, o autor interpõe apelação, pedindo a anulação da sentença, porque, de acordo com informação trazida aos autos após a sentença, o réu havia falecido um ano antes de sua aprovação. Ao examinar o recurso, o tribunal deverá. Bom, 3 pontos aqui para a gente observar. Primeiro, a morte de uma das partes, tecnicamente, acarreta a suspensão do processo. Isso deveria, portanto, ter sido observado. Não foi. Então, a gente tem ali uma nulidade. Uma nulidade relativa. Relativa. Segunda observação. Não há nulidade processual que se opere de ofício, sem manifestação judicial. Terceira observação, então, o tribunal, né, teria que conhecer desta nulidade, ela não se opera de ofício sem manifestação judicial. Terceira observação, não há aqui uma nulidade que se sustente sem a demonstração do prejuízo. Do prejuízo. E note que aqui não houve este prejuízo, porque o processo transcorreu até a decisão de mérito. Até a decisão de mérito, ainda que ela tenha sido uma decisão de improcedência do pedido do autor, continua sendo ela uma decisão de mérito. Então, não há nulidade processual que se opere de ofício. Essa nulidade aqui é uma nulidade relativa, você precisa demonstrar o prejuízo, e não há uma nulidade que se opere sem manifestação judicial. Com essas 3 observações, vamos lá, ó. Letra A. O que é que deve fazer o tribunal? Negar provimento à apelação, porque a sentença foi favorável ao réu. Não há demonstração de prejuízo. Neste caso, o tribunal age corretamente. Tá bom?
Pode conhecer, mas vai negar provimento à apelação. Não conhecer da apelação por ausência de interesse recursado. Não é o juízo de admissibilidade. É bom a gente logo destacar o seguinte: conhecer ou não conhecer trata-se de juízo de admissibilidade, juízo sobre os requisitos formais. Prover ou não prover trata-se do mérito recursal, neste caso é o pedido de anulação da sentença. O tribunal, exercendo o juízo de admissibilidade, pode conhecer da apelação porque o autor terá cumprido todas as exigências formais. Efetuou preparo, interpôs perante o juiz o acor, não é? Colocou lá os fatos, as fundamentações. Então, os requisitos de admissibilidade foram cumpridos. O juízo de admissibilidade será positivo, o tribunal vai conhecer. Conhecendo da apelação, o tribunal consegue avançar para o segundo juízo, que é o juízo de mérito, o juízo de pedido do recurso. E é aí que ele vai negar provimento à apelação, porque não houve prejuízo decorrente daquela nulidade relativa. A falta de suspensão do processo quando o réu falecer. Letra C. Dar provimento à apelação, porque a suspensão do processo por morte da parte opera automaticamente. O próprio caso prático já demonstra que não é assim. Sendo absolutamente nulos todos os atos praticados durante o período da suspensão. Como eu disse, não se opera de ofício e sem prejuízo você não consegue essa nulidade. Então, está errada essa questão aqui. D. Negar provimento à apelação, porque com a decisão de suspensão do processo tem eficácia ex tunc, seria ex nunc, né? Aqui, ó, ex nunc seria ex tunc, tá atrás. É válida a sentença proferida antes da determinação da suspensão. Está errado, o que a gente procura é a letra A. Vamos para a questão número 17. A empresa de produção de eventos X, com filial em Recife, então vou destacando aqui, ó, X está domiciliada em, ou tem a filial em Recife, celebrou com a empresa de equipamentos Y, sediada em São Paulo, em janeiro de 2024, contrato de fornecimento de equipamentos para a realização de show musical em Jaguariúna, São Paulo. Em dezembro de 2024, no contrato, constou cláusula de eleição de foro em Recife. Certo. Uma semana antes do show, a empresa Y informou que não teria condições de entregar os equipamentos. Assim, a produtora X enviou notificação para a empresa Y, resolvendo o contrato e cobrando o pagamento de multa contratual no valor de 2 milhões. Diante do não pagamento, a produtora X propôs, em fevereiro de 2025, a execução de título extrajudicial em face da empresa Y, para cobrar a multa, requerendo a realização da penhora online. A execução foi proposta perante o Fórum Central da Comarca da capital de São Paulo. Bom, vamos lá. Ao examinar a petição executiva devidamente instruída com o título executivo extrajudicial e a documentação de suporte, o juiz deverá. Então, antes da gente avançar para as questões, eu preciso que você faça 3 observações aí para mim. Primeiro, perceba que eu tenho a empresa Y, cuja filial está em Recife, a empresa X, com filial em Recife, a empresa Y, que vai prestar o serviço, está sediada em São Paulo. Tá. Bom, eles vão contratar uma cláusula de eleição de foro e, por conta desta cláusula de eleição de foro, o foro competente passa a ser Recife, da empresa X. Bom, uma semana antes do show, Y não consegue cumprir o contrato e aí a produtora X, cuja filial é em Recife, resolve propor a ação executiva, veja, na comarca de São Paulo, tá bom? Feita essa, então faça essa primeira observação. A empresa autora exequente, a empresa X, que tem filial em Recife, contrata um foro de eleição para afastar a regra do 46, cujo foro domicílio é o do réu, para facilitar a defesa. Então, se eu fosse aplicar a regra, artigo 46 do Código de Processo Civil, se eu fosse aplicar a regra, a ação seria proposta no foro domicílio do réu, 46. É possível que as partes contratem um local distinto, cláusula de eleição de foro? Sim, foi o que aconteceu.
E aí a cláusula de eleição de foro não está no foro e domicílio do réu, empresa Y, que não prestou o serviço, que é São Paulo. A cláusula de eleição de foro diz que a ação tem que ser proposta em Recife, que aqui passa a ser o foro domicílio do autor, de quem está propondo a demanda. Afastei o 46 para privilegiar aqui o autor. Bom, o juiz pode conhecer da cláusula de eleição de foro abusiva? Pode, mas se ela for o quê? Abusiva. E vai fazer isso até a citação do réu, porque se o réu for citado, ele, magistrado, não poderá mais conhecer da cláusula de eleição de foro abusivo. Ele pode conhecer até a citação do réu. Se mandar citar o réu, ele, juiz, não pode mais falar nada sobre essa cláusula de eleição de foro abusivo. Quem ainda pode fazer isso é o réu, né? Neste caso, em preliminar de contestação. Terceira observação. Por que que o juiz, fora a cláusula de eleição de foro abusiva, por que que o juiz, nos outros casos, não se manifesta de ofício? Súmula 33 do STJ. Porque aqui estamos diante de competência relativa que observa interesse particular, dispositivo. Tá bom? A exceção, quando o juiz afasta a súmula 33 do STJ e conhece de ofício, é quando a cláusula de eleição de foro for abusiva. Lembrem-se ainda que nós tivemos uma alteração recente para viabilizar que o juiz conheça da cláusula de eleição de foro, constatando que ela é abusiva, quando o foro eleito não guardar pertinência nem com o domicílio do autor, nem com o domicílio do réu, nem com o local de cumprimento da obrigação. Dito isso, vamos lá agora dar uma olhada na nossa questão para identificar o que o juiz precisa fazer. Letra A. Reconhecer a sua incompetência e remeter os autos para o foro de Jaguariúna, São Paulo. Bom, o juiz aqui não tem que conhecer de sua incompetência, porque a cláusula de eleição de foro não é abusiva. Incide a súmula 33 do STJ. Então, a letra B também está errada. Ele não tem que conhecer, reconhecer da sua incompetência. Letra C. Letra C. Intimar a produtora X, autora, para se manifestar sobre eventual incompetência. De forma alguma. Até porque a cláusula de eleição de foro, se não for abusiva, trata de competência territorial, que é relativa, pode ser alterada por vontade das partes. Só me resta a letra D. Determinar a citação da executada para o pagamento do débito no prazo legal. Eu coloquei aí no material para vocês dois dispositivos. O artigo 781, letra de lei, a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente. E o que eu vou identificar por juízo competente? O foro de domicílio do executado, tá bem? Do executado. A eleição constante do título, cláusula de eleição de foro, ou ainda a situação dos bens sujeitos a ela. Então, note que, embora a cláusula de eleição de foro tenha dito que o foro seria na cidade de Recife, privilegiando o autor, ele vai lá e propõe a execução já em São Paulo. Então, não há prejuízo algum. Tudo bem? Ainda, súmula 33, vou botar aqui, súmula 33 do STJ. Eu já disse, ele não conhece da competência relativa. Lembrando que a competência relativa é território e valor. Essas são relativas e aí a gente observa a súmula 33. Tem competência territorial absoluta? Tem. Artigo 47. Territorial absoluta. Tem valor que é relativo? Tem. Aí a gente vai para o juizado especial federal. Até 60 salários mínimos. São exceções. Vamos para mais uma questão de número 18. No Tribunal de Justiça de São Paulo, pende de julgamento apelação em que são partes Mafalda Silva, né, apelante, e a Neoeletricidade S.A., apelada, cujo objeto é a indenização por dano moral automático pela falta de energia elétrica. O relator dessa apelação toma conhecimento da existência de 482 processos, já vem o IRDR, quer ver? Que envolvem a mesma controvérsia de direito. Diante disso, resolve instaurar o IRDR.
no órgão colegiado competente, porque aqui você vai precisar observar o regimento interno, né? O IRDR é admitido, e aí a consequência é a determinação do sobrestamento dos processos em curso no Estado de São Paulo, porque o IRDR está sendo instaurado no TJ São Paulo, a competência territorial é o Estado de São Paulo, então ele vai suspender todos os processos do Estado de São Paulo que discutam essa mesma tese jurídica. Rubens Torres, parte em processo que discute dano material pela falta de energia, também teve o seu processo sobrestado por decisão do juízo da primeira vara civil. Então, o processo dele está na primeira instância. Com base no problema hipotético apresentado, assinale a alternativa correta. Aqui eu farei duas observações apenas. A primeira delas, incidente de resolução de demandas repetitivas é um incidente que originariamente foi previsto para ser instaurado no Tribunal Estadual ou no Tribunal Regional Federal, mas hoje ele é admitido nas Cortes Superiores. Primeira observação. Tanto que o mesmo vale para o incidente de assunção de competência, que foi originariamente previsto para Tribunal Estadual e Regional Federal, mas hoje ele é admitido nas Cortes Superiores. Veja, por exemplo, que no STJ a gente tem IRDR, incidente de assunção de competência. E no STF, recentemente, um incidente de assunção de competência instaurado. Então, cuidado, porque às vezes nem a letra da lei te salva, né? Você olha para o código, a referência é a Tribunal Estadual e Regional Federal. Mas tem se admitido, mesmo sem essa expressa disposição, que esses incidentes sejam instaurados nas cortes diversas do país. Segunda observação, trata-se de um incidente, tem que incidir sobre algo. O que é esse algo? É um processo que tramita no tribunal. Vou pegar o exemplo da prova. Considere que você tem 3.000 processos tramitando na primeira instância, discutindo aquela tese de direito. Desses 3.000, 100 já chegaram ao TJ São Paulo pelos respectivos recursos de apelação, certo? Então, agora você tem 2.900 na primeira instância, onde está o processo do Rubem, e 100 que estão no TJ São Paulo. Desses 100 processos que estão no TJ São Paulo, que chegaram pelas respectivas apelações, o tribunal pode escolher 3 recursos de apelação como representativos, porque trazem as fundamentações mais consistentes. E, obviamente, vai se debruçar sobre isso para formar um precedente. Bom, é possível que a própria Mafalda ali, que é apelante, conclua que, ao formar o precedente, ele lhe será desfavorável e Mafalda pode desistir do recurso de apelação, submetendo-se à decisão de primeiro grau. Ela pode fazer isso? Pode, atuando estrategicamente. Bom, mas nesse caso não há interesse público em forjar o padrão decisório, ainda que Mafalda não queira participar? Sim. Então, mesmo que os 3 apelantes do meu exemplo desistam, o tribunal seguirá para apenas formar o precedente vinculante sobre essa tese de direito. Tá bom? Então, é óbvio que o MP vai precisar participar, há interesse público, ele é fiscal do ordenamento jurídico, tudo bem? Mas até que você forje esse padrão decisório, para que você tenha coerência e integridade, os processos que tramitam na primeira instância e na segunda instância, todos eles serão sobrestados. Note que se esse RDR é instaurado, por exemplo, no STJ, você vai sobrestar processos em todo o território nacional. Dito isso, vamos lá para a questão. O MP não deverá intervir no IRDR. Está errado já. Está contrariando, inclusive, norma expressa do 976, parágrafo 2º. Letra B. Caso Mafalda desista de sua apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo não poderá examinar o mérito do IRDR. É o contrário, né? Como eu expliquei, há interesse público em forjar o precedente. Note que aí, neste caso, o tribunal avança só para forjar o precedente, né? Não vai julgar o recurso de apelação. Letra C. Caso seja indeferido o requerimento de distinção, distinguish, vamos lá para Rubem. Então, o Rubem vai dizer o seguinte na primeira instância para o juiz da primeira vara civil. Olha, o meu caso não deve permanecer sobrestado aguardando a tese ser fixada pelo TJ São Paulo. Ele traz alguns elementos que são distintos, né, dos processos que estão sobrestados. O meu caso traz peculiaridades que são suficientes para retirá-lo desta fila. Deve voltar a tramitar normalmente. Se o Rubem faz isto, né, perante o juiz de direito, porque o processo dele está na primeira instância, e a decisão é negada, ele vai pedir a revisão por agravo de instrumento. Se, entretanto, esse requerimento de distinção é negado no tribunal, aí a gente já vai pensar no agravo interno.
Mas na primeira instância, se é negado, é agravo de instrumento. A decisão do STJ, inclusive, é referendando aqui a letra C, que é a letra correta que a gente procura. Letra D, os processos que tramitam perante juizados especiais de São Paulo não devem ficar sobrestados. Falso, devem também ser sobrestados a previsão no 985, inciso 1º. Eu separei aí para vocês o informativo 662 da STJ, a instauração de RDR, suspensão dos processos em primeiro grau, procedimento de distinção, está previsto no 1037, você vai considerar ali a realidade, né, das cortes, mas, no caso de decisão interlocutória que resolve pedido de distinção do IRDR, em primeira instância, o recurso cabível é o agravo de instrumento, tá bem? Penúltima questão, vamos lá. A Associação 123, com sede em Santos, no estado de São Paulo, regularmente constituída nos termos da Lei Civil 23 de 23, que tem no seu estatuto social a defesa das pessoas portadoras de doença celíaca, promoveu ação civil pública contra a empresa XYZ. Na inicial, a Associação 123 afirmou que a empresa XYZ comercializou em todo o território nacional produtos que contêm glúten, com a informação falsa de que tais produtos não continham glúten. Esse fato, obviamente, acarretou prejuízo para as pessoas portadoras da doença celíaca. Durante o curso da ação civil pública, 3 indivíduos, A, B e C, se habilitaram no processo como litisconsórcio. O MP não foi intimado para participar do processo. Diante desses fatos, foram formulados os seguintes pedidos. 3, né? Primeiro, obrigar a empresa XYZ a recolher os produtos com informação falsa. Segundo pedido, obrigar a empresa a inserir na embalagem de novos produtos a informação correta. Terceiro, indenizar todas as pessoas portadoras de doença celíaca que tiverem prejuízo em razão do consumo de produto comercializado pela empresa. A sentença julgou procedente os pedidos 1 e 2, mas julgou improcedente o terceiro pedido. Com base nesses dados, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui eu vou fazer referência ao Código de Defesa do Consumidor. Vejam só, olhando para o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, nós identificamos uma classificação que é muitas vezes cobrada em prova, porque é uma classificação objetiva proposta pela lei. E lá nós vamos encontrar no citado artigo direitos difusos, transindividuais, né? Não dá para mensurar quem é o titular. Por exemplo, direito ao patrimônio histórico, artístico e cultural, meio ambiente, toda a sociedade. Então, eu tenho direitos difusos, eu tenho direitos coletivos em sentido estrito, e aí a gente vai lembrar que é possível identificar uma categoria de pessoas, por exemplo, a OAB, coletivo em sentido estrito, e, por fim, direitos individuais homogêneos, direitos individuais, mas que são seriados, são repetidos. 3 formas: difusos, coletivos em sentido estrito, individuais homogêneos. Por que isso importa? Porque lá no mesmo Código de Defesa do Consumidor, artigo 103, a gente tem regimes diferenciados de formação da coisa julgada. O processo coletivo tem uma realidade diferente, a legitimidade é diferente, o regime de formação da coisa julgada também é. E para isso a gente vai associar o artigo 81 ao artigo 103 do CDC. Vamos lá? Artigo 103. Nas ações coletivas de que trata esse código, a sentença fará coisa julgada erga omnes para os direitos difusos, exceto se o pedido for julgado o quê? Improcedente por insuficiência de prova. Então, aqui, a coisa julgada não é formada pró et contra. Não é a regra, a favor ou contra, independentemente qual seja o fundamento. Aqui você vai formar a coisa julgada, mas, ó a ressalva, segundo o evento probationis. Se a improcedência se der por insuficiência de prova, olha aí, tá vendo? Hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação. Então, é um regime diferenciado da coisa julgada, que excepciona a formação da coisa julgada no caso da improcedência se dar por falta de prova. Inciso segundo, ultra partes. Aqui eu tenho direito coletivo em sentido estrito. É onde você consegue identificar uma categoria ou uma classe, tá vendo? É ultra partes, para categoria, para classe, não é erga omnes, tá bom? Mas também, salvo improcedência por insuficiência de prova. Então, aqui também, regime diferenciado da coisa julgada, segundo um evento probationis. Inciso terceiro, aqui eu tenho direitos individuais homogêneos, individuais
homogêneos. Erga omnes apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Então, aqui, ó, não é pró, é contra. Erga omnes apenas o caso de procedência do pedido. Note ainda o seguinte, olha a ressalva do parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 3º, para individuais homogêneos, que é erga omnes, mas é só para procedência, para beneficiar. Olha lá, na hipótese prevista no inciso 3º, em caso de improcedência do pedido, você não se submete à coisa julgada. Agora, se os interessados tiverem intervido no processo como litisconsortes, eles vão se submeter à coisa julgada, mesmo quando o pedido for improcedente. É o que está dito no parágrafo 2º. Tudo bem? Agora vamos lá para resolver a questão. A sentença que julgou procedente os pedidos 1 e 2, uma vez transitado em julgado, faz coisa julgada, erga omnes. Já é essa que a gente está almejando aqui. Letra B. Os indivíduos A, B e C poderão promover suas respectivas ações individuais para pleitear indenização em face da empresa XYZ. Não podem. Por que não? Porque eles resolveram ingressar como litisconsortes. É o parágrafo 2º do 103. Não sei por que fizeram isso. Estrategicamente não foi uma boa decisão. Se ficassem de fora, mesmo o pedido foi julgado improcedente, eles poderiam promover suas ações individuais, mas como ingressaram na condição de litisconsortes, vão se submeter aos efeitos, seja a decisão favorável ou não. Letra C. Ação proposta à comarca de Santos, no estado de São Paulo, tem competência territorial. Neste caso, seria competência da capital ou do Distrito Federal. E aí seria São Paulo e não Santos. 93, inciso 2º do CDC. O Ministério Público não deverá participar da ação civil pública, pois os pedidos formulados referem-se a direitos individuais homogêneos. Contrariando aqui artigo 5º da ação civil pública. Então, é a letra A, aquela que a gente está procurando. Vamos para a nossa última questão. Em 18 de dezembro, uma quinta-feira, foi prolatada a sentença de parcial procedência. Então, a gente tem sucumbência recíproca, né? Tanto o autor quanto o réu podem apelar. A autora interpôs a apelação no dia 19. Então, você imagina que a sentença é prolatada no dia 18 de dezembro. Aqui sai a sentença. No dia seguinte, você já tem a apelação da autora. A disponibilização da sentença no DGEM, Diário da Justiça Eletrônico Nacional, ocorreu no dia 8 de janeiro do ano seguinte, também quinta-feira. O réu interpôs a apelação independente, não é recurso adesivo, apenas no dia 11 de fevereiro, quinta-feira. Com base nessas informações e no calendário fictício, que é informado aí na prova, assinale a afirmativa correta, sabendo que ambas as partes dispõem de prazo simples. Houve recesso forense entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. Entre o dia 8 de janeiro e o dia 11 de fevereiro, houve apenas um feriado. Tá bom? Dito isso, vamos lá. Farei aqui duas observações. A primeira delas, o recurso da parte autora, ele é interposto antes da fluência do prazo, porque você tem a aprovação da sentença, imagine, no dia 18, né? No dia 19, ela já vai interpor a apelação. Esse recurso, no Código anterior, não seria conhecido. O STJ tinha jurisprudência defensiva dizendo que aqui o recurso ele era prematuro, porque teria sido interposto antes da fluência do prazo, razão pela qual o juízo de admissibilidade seria negativo. Você está querendo adiantar, né? Não pode. O que fez o CPC 2015? 218, parágrafo 4º, disse o seguinte: o ato processual praticado antes da fluência do prazo é válido. E é o que aconteceu aqui. Então, o recurso de apelação da parte autora, veja, ele é tempestivo, é válido, juízo de admissibilidade positivo. Agora, no que toca ao recurso de apelação da parte ré, aí a gente tem que observar o seguinte: eu tenho a disponibilização, imagine, a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, no dia seguinte à disponibilização você tem a publicação, e no primeiro dia útil subsequente à publicação que você começa a contar o prazo recursal. Lembrando que aqui o prazo da apelação é de 15 dias, é prazo processual fixado em dia, portanto eu só vou contar os dias úteis, seriam 3 semanas. Bastante tempo. Ainda assim,
né, a gente vai concluir pela intempestividade desse recurso. Quer ver? Vamos lá. A apelação da autora é intempestiva. Falso. 218, parágrafo 4. As duas apelações são tempestivas. Falso, porque a apelação da ré foi fora do prazo. A apelação do autor é tempestiva, ok? E a do réu é intempestiva, é a que a gente está procurando. As duas apelações são intempestivas. Falso também. A gente procura a letra C. Bom, vou deixar aqui apenas uma recomendação, né? Para que, em alguma medida, eu possa colaborar aí com o aprendizado de vocês. Lembrando que por qualquer das redes sociais, vocês são sempre muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez ao CEISC pela oportunidade de colaborar, ainda que minimamente, com a aprovação de cada um de vocês. Lembrando ainda que pelas redes sociais são bem-vindos, então o meu e-mail é cpc.marcelo@yahoo.com.br e o Instagram é professor Marcelo Ribeiro. Por hoje é isso, meus queridos, um abraço, fiquem com Deus, a gente se vê.